Boa noite, meus amigos. O time do Ceará vence de virada o Ituano e vai enfrentar o time do Santos amanhã. Com esse resultado, o Ceará de novo se aproximou do tal do G4. Está atrás do Mirassol por 2 pontos. Aliás, acho até que agora é mirar no Mirassol. Tomar a posição do Mirassol. Não é tarefa fácil, mesmo porque o Ceará precisa ganhar e tem que somar com outros resultados. Por exemplo, ontem ele ganhou, podia enfrentar o G4, mas aí o Mirassol vai e ganha também. Não devia, mas ganhou. Aí ele fica afastado 2 pontos. É uma luta, é um tormento. O jogo não deixou de ser, como em outras oportunidades, uma aflição. É sobre isso, principalmente, que a gente vai falar. E, claro, o time do Fortaleza, como assunto, volta a jogar logo contra o Palmeiras no próximo sábado. E está todo mundo de maquininha na mão, como é que é? Acho que em termos de título, eu acho que a questão, a discussão para um pouco. Vamos aqui em termos de posição para entrar direto na Libertadores, o que já será uma grande conquista do time do Fortaleza, que tem até alguns problemas para o próximo sábado. Fortaleza lidera, ou melhor, o Botafogo lidera a competição, mas o Palmeiras encostou. Estou mais uma vez aqui ao lado de Sérgio Redes, só porque o Sérgio, na crônica dele, até revelou isso, jogou a toalha várias vezes no jogo do Ceará, mas jogou a toalha e depois recolheu, né? Claro, ficou satisfeito com o resultado final. Daqui a pouco você vai falar, tenha calma. E temos a presença do nosso Nod. Tudo bem, Nod? Um abraçaço para você. E a elegância dos comentários, Tom Alexandrino. Isso aqui é só para começo de assunto. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço aí para o nosso amigo Paulo Wagner e Paulo Júnior do Maratão da Irrigação. Um abraço para vocês, obrigado aí pelo prestígio de suas audiências. Dá uma rodazinha para a gente começar o bate-papo. Sérgio Redes, boa noite. Que história é essa, Sérgio? Eu li a sua crônica e pude acompanhar a sua aflição. Você está assistindo o jogo. Comecei. Ceará perde o primeiro tempo por 1-0 e depois começa o segundo tempo, as coisas não dão certo, aí você joga a toalha e daqui a pouco volta para ver os 2 gols da virada do time do Ceará. Boa noite, Sérgio. Como é que foi isso, rapaz? Boa noite, tudo bom? Não, eu fui ver o jogo do Ceará, liguei a televisão, tá, não sei o quê. Você já vê o jogo com muita dificuldade, mas o Ceará saiu com uma marcação alta, com 3 minutos o Saulo Pineiro tomou um susto, porque não sabia o que ia fazer com a bola. Aí ficou numa situação, não sabia pé esquerdo, pé direito, acabou perdendo e o Ceará continuou exercendo uma certa pressão. Aos 13 minutos, vem a falha do zagueiro que eu botei tanta fé. Ele entra errado na bola. Ele entra com o pé esquerdo porque ele está mal posicionado no momento que vai ser feito o cruzamento. Então, o cruzamento vai ser feito da direita para dentro da área e ele está numa posição meio inclinada, entendeu? Só que ele tem que estar um pouco atrás do atacante que vai receber a bola. Aí ele entra com o pé esquerdo e praticamente fura, a bola passa por debaixo da perna dele, sobra e toma o gol. Aí o Ceará fica meio perdido quando é 1-0, 1-0. Aí tem uma outra jogada pelo lado esquerdo que o Matheus Batista cruza. O Eric Pulga não está num momento bom, já alguns jogos que ele não vem tão bem como vinha. E o Lourenço me acerta aquela pedrada lá do travessão. Aí pronto, vamos começar o segundo tempo. Segundo tempo, o jogo amarrado. E o Ceará sem render, entendeu? Quando aí, sabe, 20 minutos eu falei, não tenho mais nada para ver. Desliguei a televisão, joguei a toalha, como se faz no boxe, né? No boxe, quando seu lutador não aguenta mais, os segundos, porque são sempre mais de um, eles podem jogar a toalha para o cara não ficar apanhando ali. E eu fui embora. Tinha um bar perto, tá? Encontrei Romeu lá. Rapaz. Romeu estava sentado e me perguntou como é que está o jogo lá e tudo, não queria saber. Aí eu falei, Ceará está perdendo de 1-0.
Aí ele ficou logo assim, invocado e achando ruim, tá, não sei o quê. Aí o Ataliba, dali a uns 20 minutos, chega. Aí, Serginho, tá, não sei o quê. Eu falei, pô, Ataliba, o Ceará perdeu de novo. Ele falou, não, o Ceará ganhou o jogo de 2-1. Aí eu falei, caramba, Ataliba, inacreditável. Aí comemoramos, né, a vitória do Ceará, né, inacreditável. Aí deu mais 9h30, 10 horas, eu falei, vou para casa ver os gols. Aí vi os gols. Vi, inclusive, também um lance, né, do menino lá, o Rian. O Rian. Lucas Rian, que ele fez uma falta no jogador, que ele poderia ter sido expulso, que ele perdeu a passada e quase que chuta a cabeça do jogador. Acabou chutando o ombro. É o ombro, mas pegou de rosca. E tudo. E aí, ele, bom, mas está lá, aquele torpedo de fora da área, o Ailon percebeu que poderia ter rebote, teve presença de espírito dentro da área, porque ali você tem que acreditar que vai acontecer alguma coisa da jogada. Sai o torpedo, ele aparece e ele finaliza, faz gol de empate e depois ele faz uma pintura de gol, entendeu? Pô, incrível. A lá Marinho, sabe? A lá Marinho, entende? Saiu, né? E saiu para lá, passa o pé esquerdo, passa o pé direito e faz gol. Ceará 2-1, né? E está no páreo. Está no páreo. Tá no páreo. Isso aqui é interessante. Eu até já me desculpei no ar, porque eu não fico com ódio não, mas tem hora que a gente tem raiva, né? Esqueci de dizer que eu peguei a toalha de novo. Pegou a toalha de novo, tá certo. Com as devidas desculpas, né? É. Mas olha, meus amigos, a gente fica na torcida pelos nossos times. Eu não nego isso. Torço, mas como torço? Quando trabalho, eu procuro ali o equilíbrio, porque, afinal de contas, eu já disse, a credibilidade do comentarista é a sua principal moeda. Então, você tem que ter isenção, tem que ter calma, analisar os acontecimentos, mesmo intimamente você desejando o melhor para os nossos times. Isso não interfere naquela opinião final que a gente tem acerca dos acontecimentos. Mas, liberado no dia que não estava trabalhando, vou assim, de maneira mais descontraída, mais tranquila, assistir o jogo. E, meu amigo, quando o Ceará perde esse primeiro tempo, quando esse Saulo perde aquele gol, acho que ele chutou, foi o chão, sei lá o que foi aquilo. Depois o Pulga, que não esteve bem no jogo, perde. Eu já fiquei assim, sabe, com a orelha em pé. Aí vem o gol. E depois vem uma defesa do Bruno Ferreira que foi sensacional. No segundo tempo, a coisa estava modorrenta ainda, não estava legal. O time do Ituano é fraco. O time do Ituano ele não cria problema entre sua linha para o Ceará, para o adversário penetrar. Aí, de repente, entra o Rian e começa a errar. Ele só não errou a cabeça e o ombro do jogador. E eu disparei aqui assistindo o jogo todo o meu repertório de nome feio com esse Rian. Porque ele até hoje não pagou o feijão. A verdade é essa. Um fiasco como contratação. Quando ele entra com a saída do Mugni, eu imaginei, meu amigo, lá vem problema. Dito e feito. O homem começou a errar. De repente, aí eu estou repetindo sempre essa palavra, essa frase do Drummond de Andrade. Estará reservado o reino da tranquilidade àqueles que não desejarem entender de futebol. O Rian, em 3 lances, destruiu o adversário. Na primeira, o goleiro largou, enjoou. O Ailon, que, ali eu vou dizer, para fazer gol sem fazer força, é com ele mesmo. Só chega para estar para dentro. O segundo gol dele foi uma pintura, ele sai dançando e despeja um limão que o goleiro não viu nem onde entrou. E de agrado, como a gente diz, de bônus, uma pancada de pé esquerdo que a bola tocou na trave. Ganhou o jogo. A história do jogo no segundo tempo se resumiu a esse herói improvável. Vamos esperar que ele, animado, produza alguma coisa, porque até então ele realmente não vinha rendendo, não vinha sendo solução para uma das extremas do Ceará. Foi assim ou eu estou exagerando as tintas, meu querido Nodi Nogueira? Boa noite. Boa noite, Wilton, Serginho, Tom e aquela turma que nos acompanha em casa. Wilton, foi uma repetição, grande parte do jogo foi uma repetição do que a gente tem visto nos jogos do Ceará, principalmente fora de casa. E o primeiro tempo não existiu, né? Aquele gol. Agora o Ituano para fazer gol precisa você dar para ele, viu? Porque o time é fraco. Aquele time do Ituano é horrível. Ele só faz gol se você der. Se não der, ele não faz, não.
Porque quando ele fez, rapaz, não acredito não. O Ceará vai perder o jogo para esse time. Foi demais. Mas fora, rapaz, não interessa se é fora, se é dele, é ruim em todo canto. Agora, quando começou o segundo tempo daquele mesmo jeito, eu também teria jogado a toalha, viu, Serginho? Porque eu estava assistindo por obrigação. Porque pense, o jogo do segundo tempo ainda estava pior do que no primeiro. O começo do segundo tempo foi terrível. Foi pior ainda. E o Mugni, que é o jogador, digamos assim, a cabeça pensante, que cria alguma coisa no meio, não estava bem. O Pulga, pelo lado esquerdo, também não estava bem. E aí, quando eu vi o Rian na beira do campo, eu digo, agora acabou de lascar. Porque Você teve a mesma insatisfação de que aquele encontro, né, com aquele nosso amigo? É, a mesma coisa. Mais ou menos por aí. Uma felicidade tremenda. E aí, quando eu vi, eu digo, rapaz, vai ser a repetição, porque as mudanças são praticamente sempre as mesmas. A mudança do Léo Condé, quando o time não estava dentro, são praticamente as mesmas. E os resultados também são pífios, né, em termos de produção. E o Rian começou, você estava falando que o Rian errava tudo, o Wilton. Ele começou normal, porque o normal daquele é aquilo mesmo, é errar mesmo. É isso aí. No Ceará, pelo menos, é errado. Quando ele fez aquele gol, né, quando ele deu aquela pancada que o Ailon... O Ailon é o seguinte, o Ailon é aquele tipo de jogador que no tempo que eu joguei futsal, no tempo que eu jogava futsal, ele é o garapeiro. Garapeiro. Ali, se der bobeira, ele bota para dentro. Para criar alguma coisa, não, mas para botar para dentro, ele tem essa facilidade, tanto que é um dos artilheiros da equipe do Ceará. E aí, quando o Rian deu aquele chute que saiu aquele gol, que o Ceará ganhou alma nova no jogo, eu digo, o Rian agora vai ganhar confiança. E a bola era só nele. Eu digo, vai já carimbar. E fez o segundo gol, aquele gol de belíssima pé esquerdo, uma jogada, você lembrou bem, a lá Marinho, né? E conseguiu o Ceará virar o jogo. E daí para frente não teve praticamente mais jogo, porque o Ituano não tem capacidade técnica para render mais do que o que ele já estava rendendo, porque ele não rende nada mesmo. E o Ceará ficou administrando o resultado. Conseguiu o que deveria conseguir, fez o que deveria fazer, ganhar o jogo. Você vai jogar... Não interessa mais, está faltando o quê? 5, 6 rodadas? Não interessa mais negócio de jogar pra bonita. Não tem, o Ceará é aquilo ali mesmo. Como os demais também. Inclusive, alguns estão até diminuindo a sua qualidade, está caindo bastante. Já caiu o treinador aí, já caiu o treinador do Vila Nova, porque o Vila Nova agora passou a entregar, foi com gosto de gás, né? Tanto que o Luizinho Lopes acabou caindo. E a Série B é isso aí, a reta final é se manter nesse padrão. É tentar pontuar o máximo possível, porque a 2 pontos ele sempre fica 2, 3 pontos, 2, 3 pontos. Mas tem a questão dos outros, é por isso que eu digo, tem que ter uma sequência de vitória para poder entrar no G4. Porque os outros também jogam e os outros também ganham. Agora o Ceará mostrou um poder de reação. Na era Léo Condé, digamos assim, foi a primeira vez que ele virou um jogo. Com o Léo ele não tinha conseguido virar, no máximo conseguiu empatar. Já conseguiu virar um jogo, ganhou confiança. Vai enfrentar o Santos, que não é lá esses balaios todos, mas é difícil jogar com o Santos na Vila Belmiro em qualquer situação. E vai tentar pontuar novamente. Se ele conseguir pontuar novamente, já está numa situação razoável ele ganhar 3 pontos dos 6 que vai disputar fora. Mas se ele conseguir pontuar contra o Santos, aí vai ganhar gás nessa reta final para conseguir a conquista do G4. Interessante, a ânsia do torcedor do Ceará de voltar à primeira divisão é tão grande que um resultado desse é animador, rapaz. É impressionante a reação do torcedor, ele passa a acreditar. Aliás, tem até um detalhe, que a essa altura do campeonato, quando uma vitória acontece, a gente diz, pô, com essa vitória o título está no bolso. Quando tem uma derrota, o cara diz, pronto, acabou-se. Perdeu esse jogo. Claro que 2 dias depois muda. Até a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas o fato é que o time do Ceará, quando ele fez a modificação, ela foi coerente. Tirou um jogador do meio campo, o Mugni, que também não estava criando nada, bota pela direita o Rian, Lucas Rian, que já havia sido escalado por ali. Quando ele chegou, ele fez 2 jogos bons, entrando no decorrer da partida. Eu acho que foi contra o Vila Nova fora. Ele entrou pelo lado esquerdo e andou aprontando alguma coisa. De maneira por exemplo, foi caindo, e de repente, utilizado como uma opção de extrema pela direita, não resolveu coisa nenhuma. Mas aí ele entrou com o espírito de Marinho, que desceu sobre ele, o Serginho foi muito feliz, e acabou decidindo o jogo do Ceará. Mas a modificação foi coerente. Mas é aquilo, o esquema ele pode mudar, pode ser alterado, mas depende do jogador. O jogador é que dá a última palavra. A verdade é essa. E aí, você chegou a usar alguma toalha no jogo, meu querido Tom Alexandrino? Boa noite. Boa noite, Wilton. Boa noite, Serginho Nod, ao torcedor que está nos acompanhando. Na verdade, foi um jogo típico e padrão de Série B, né? E o que mais angustia o torcedor, e nós que acompanhamos e assistimos e torcemos pelo melhor dos nossos clubes, é que parece que o filme está sempre se repetindo. É um Ceará que engaja dentro de casa, diante do torcedor, e é um Ceará que decepciona quando sai. Então, foram quase 2 meses sem vitória fora de casa. O Ceará consegue fazer o resultado em casa,
muitas vezes com 2 jogos seguidos diante do torcedor, encosta no G4, vive aquela fase do quase, e aí quando sai para jogar, acaba se distanciando novamente. Ficou nessa gangorra, alternando a todo momento dentro da competição. Então a vitória contra o Ituano, ela se torna tão oportuna porque ela quebra esse ciclo de angústia do torcedor. E vai ser muito mais acessível para o Ceará enfrentar o Santos depois de uma vitória contra o Ituano, se de repente tivesse vindo a derrota. Porque o distanciamento ia aumentar, seriam 48 pontos a 53 do Mirassol, que é o primeiro dentro da zona de classificação. Mas com 51, vamos colocar assim, nessa contabilidade que o Ceará tem aí de 4 jogos fora, 3 em casa, depois do jogo contra o Ituano, né? O Ceará ele tem a margem de erro. A margem de erro é contra o Santos. Vamos colocar nesse patamar. Só que pontuar lá para vir jogar 2 vezes em casa é espetacular para os planos do Ceará na competição. Dentro de uma partida onde o Ceará ele encontrou uma solução muito mais na individualidade, na base da força, do que propriamente da qualidade, que é algo que a gente está deixando de lado na Série B, né? É algo cada vez mais característico, os jogos padrão Série B. Quando a gente fala jogo padrão Série B, é aquele jogo um pouco abaixo, difícil, ruim, com muitos erros, com muitos problemas, vontade de desligar a televisão e ir-se embora. Mas o cenário ele se torna positivo porque foi uma vitória da garra, né? E o mais importante, quando o Ceará faz a alteração, tira o Lucas Mugni, coloca o Lucas Rian, né? Para poder ter aquele quinteto ofensivo, o Ceará chama o Ituano. Porque ele não tem saída, ele fica sem saída de jogo, por mais que o Mugni não estivesse bem. E aí o De Luca recua, só dá passe lateral, só que tem uma virada de chave no jogo que é fundamental para que o Ceará tivesse um pouco mais dessa agudez. Foi a entrada do Richardson, que é um volante de marcação, de pegada, mas ao mesmo tempo é um volante que joga para frente, que toca para frente, diferente do De Luca, que tem aquele toque lateral. Então, eu acho que é uma vitória que dá um ânimo a mais, quebra aquele ciclo que a gente vem falando sobre o Ceará de vencer em casa e decepcionar fora e dá ainda mais gás, mais confiança no momento ideal para tentar buscar esse acesso. Ô Serginho, seria o caso assim no Ceará? Aliás, esse assunto é repetitivo, mas é o que nós temos. Na verdade, é o que nós temos. O Ceará, ele já raspou o tacho, é aquilo ali, ou pode melhorar mais alguma coisa. Você teria alguma coisa para dizer para a torcida do Ceará? Porque ela, de qualquer maneira, ela fica na esperança, não é? 2 pontos, de qualquer maneira está chegando, tem que ser eficiente, não precisa jogar bonito. Eu também acho. Ainda dá para tirar alguma coisa dali, Sérgio? Claro que dá. Independente do resultado contra o Santos, a torcida do Ceará tem que lotar o Castelão nos 2 próximos jogos. Porque, veja bem, a não ser que aumente a média de pontos. O Ceará tem 51 pontos, tem 3 jogos em casa e 3 jogos fora, tá? Então, se o Ceará vencer os 3 jogos em casa, ele vai 51 mais 9, 60. Se ele conseguir, aí ele tem o Guarani na última rodada, o Guarani certamente, imagino que ele está numa posição muito ruim e vem mal no campeonato. O Guarani está praticamente desclassificado, tá? Está com dificuldade, numericamente ainda pode. Então ele pega Guarani, pega Botafogo de Ribeirão Preto. Que é ruim como o diabo. Então tu veja bem. Agora, o que o Ceará me parece, quer dizer, tem assim algum... De repente o time, você vê assim, é um monte de barata tonta que não sabendo para onde corre. Aí, determinados instantes da partida, ele apresenta um padrão. Ele tem ali uma meia dúzia de jogadores que Lourenço é bom jogador de futebol. É bom jogador. O Lucas Mugni é bom jogador de futebol. O Eric, a qualquer momento, pode fazer uma jogada. O Saulo e a sua santa doidice. Espero que a gente ainda volte a falar da santa doidice dele, que é a hora que ele bota a bola para dentro, como foi santa agora do Lucas Rian. Entendeu? Que botou a bola para dentro. Então, o Ceará, com esse jogador que criou essas 2 situações de gol e depois ainda deu aquela pedrada no poste, esse cara foi dormir em estado de graça, ele fez o gol, ele deu um pique, depois que fez o segundo gol, ele deu um pique que ele ficou de joelhos assim e ainda
passou uns 10 metros na grama, até quase a linha lateral, de joelho, que todo mundo atrás dele feliz. Quer dizer, o cara está bem, e o Ceará ganha um cara para chutar de fora. Não é só o Ceará não finaliza muito. E tem esse jogador agora que está lá daquele lado, ele pode criar uma confusão Que era o que o na jogo nossa pedia, cabeça né, e para o time adversário, entendeu? Que era o que o jogo pedia. E era o que o jogo tipo de jogador, pedia. porque não tinha Ele como bateu entrar, a bola. E outra coisa, então você vê, tem uma coisa do ataque mais positivo do Ceará, que é muito curioso, que é a presença que você até falou. O Ailon dentro da área ali, bobeou, ele aparece e faz o gol. Então, É o garapeiro de antigamente, chamavam de... Tinha um jogador aqui, centroavante do Fortaleza, fez muito sucesso, chamado Luiz Garapa. Porque ele era um garapeiro. Como é que pode fazer gol de oportunidade? Eu vi jogar, foi do Usina e jogou no Fortaleza. Então, tem assim algumas situações que o Ceará, mesmo com dificuldade, né, que vem atravessando o campeonato inteiro, de repente o gol sai. Né? Então é isso aí que nós estamos contando. Alô, quem sacou a maquininha ali foi o meu querido Norte. Você já está fazendo contas aí do que o Ceará tem que fazer ou precisa fazer? Ou você não é muito estatístico? Não. Eu não gosto muito dessa questão numérica, não. Mas, logicamente, que tem que contar, porque o que vai contar, o que vai ler agora é a pontuação. Né? Mas o que eu estava observando aqui é a sequência do Ceará, que inclusive um torcedor me mandou aqui uma mensagem perguntando. Porque ele tem 2 jogos em casa, os 2 jogos em casa depois do jogo contra o Santos são exatamente contra o Paysandu. Não, Paysandu e o Avaí. São 2 jogos em casa nessa sequência, né? Paysandu e Avaí. Paysandu e Avaí em casa. São 2 jogos em casa, depois ele sai para jogar com o Botafogo. E aí tem essa sequência. E o Ceará vai precisar, esses 2, se ele ganhar esses 2 jogos dentro, ele tem 61 pontos. Se a gente estava fazendo as contas de 3 vitórias dentro de casa, os 3 jogos em casa, mesmo não ganhando fora, iria a 60 pontos. Fica dependendo de uma vitória ou 3 empates. Quer dizer, é possível? É fácil? Não. Mas é possível. E a cada rodada que ele tem conquistado pontos, como agora, que ele vem numa sequência melhor, ele tem se aproximado mais. Aí o torcedor fica pensando, a parte da 2 pontos, nós estamos chegando. Se a gente ganhar a próxima, a gente entra. Mas tem que ver os outros. Os outros também têm jogado. Então ele tem que fazer a parte dele. É difícil, mas não é impossível. Já esteve mais difícil do que agora. Já esteve bem mais difícil. Tanto que o torcedor agora está acreditando muito mais do que antes, né? Agora tem que ter uma sequência boa também. Até porque não tem nenhum um grande time nessa Série B. Nenhum. Time que tem camisa, que tem tamanho, que tem história, que foi campeão mundial, é o Santos, que também está se arrastando aí. Certamente vai conseguir o seu acesso, mas não está mostrando nenhum futebol extraordinário que possa meter medo em ninguém. Pois é, rapaz. Interessante, né? Eu observando no jogo, eu perguntaria ao Tom, eu faria a mesma pergunta que fiz para o Serginho. Quer dizer, é querer acreditar muito que as coisas mudarão nesse desfecho, tirar alguma coisa, extrair alguma coisa mais de Ceará, Tom, com esse seu olhar clínico, digamos assim? O Léo Condé, ele encontrou uma forma de jogar do Ceará, né? Ele encontrou ali um padrão, é tanto que as escalações dele praticamente não se modificam ou nunca se modificam entre um jogo e outro, salve lesão, salve terceiro cartão amarelo, mas todo mundo bem, você já sabe o time que ele vai colocar em campo, né? Então, quando chega nessa fase de competição, onde as equipes estão mais desgastadas, onde o emocional é ruim para você manter o jogo, a forma como você atua, o Léo Condé não vai desgarrar dessa formação, até mesmo de peças, né? Acho que num determinado momento, atletas que poderiam ter uma minutagem maior e contribuir até mais, é o Andrei, que é um jogador que tem muita qualidade com passe, mas ele teve pouca minutagem, sempre entra faltando 5, 6 minutos para terminar o jogo quando está ganho, e olhe lá quando entra. E a questão do Richardson também, que é um jogador que vem ganhando mais minutos, mas tem a hierarquia que o De Luca ganhou essa titularidade com o Léo Condé, o Richardson passou muito tempo lesionado. Então, esse tipo de decisão do Léo Condé entre um jogo e outro é o que ganha o grupo também. Então, acho que o cenário para o Ceará, se a gente fala de mudança, acho muito difícil acontecer. A não ser que haja uma lesão, haja uma saída de um jogador importante, você precisa fazer aquela reposição imediata. Mas mudança na estrutura e até mesmo individualmente, eu acredito que ele não vai fazer. Apesar de entender que poderia, mas entendo também o curso do campeonato, que se você mudar, você corre o risco de perder rendimento. Ele não teria maior mobilidade com o nosso Richardson na volância? Com certeza, com certeza. Mas isso ficou muito claro ontem no jogo contra o Ituano. Ontem não, sábado. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E no ataque,
seria o caso de pegar essa onda do Rian, porque o time do Ceará ele vai precisar de ter fogo pelas extremas, né? O Saulo por dentro, é interessante, o Saulo podia ser a solução de centroavante, eu acho que não é bem onde ele deve se colocar. É colocar pelas extremas, é o homem da beirada, né? Pela força, né? Eu acho que em relação ao Lucas Rian, eu acho que a amostragem é muito pouca para colocar ele como esse elemento surpresa titular. Né? Não é nenhuma. Ele não pagou nem o feijão verde que comeu, né? Até porque tem a questão que envolve atletas que entram no segundo tempo e em alguns momentos modificam a partida, e tem esses atletas que de tanto entrarem no segundo tempo e modificarem, quando saem de início, eles não rendem o que se espera dele. Então tem essa diferença. Por isso que eu falo, o Léo Condé encontrou uma forma de jogar. O ataque do Ceará se tornou o melhor ataque da Série B com esse quarteto mais à frente. Eu acho que o único ajuste que dava para fazer e poderia é a entrada do Richardson no lugar do De Luca. Para dar um pouco mais de mobilidade. Mas vejamos, então é contra o Santos. Esse Santos, ele começou bem, depois teve uma queda violenta, né? Depois levantou-se, depois somou alguns resultados ruins, mas jogando o suficiente para estar dividindo as honras, né? Agora com o Sport, né? E o futebol pernambucano, através do Sport, promete um ano melhor, porque eu vou dizer uma coisa. Posição do Santa Cruz, posição do Náutico, os times lá embaixo. E a permanência do Sport na segunda divisão seria para o futebol pernambucano a continuação de um sofrimento, hein, Sérgio? Eu estou torcendo muito para que o Vitória não caia, para que o Sport e o Ceará subam e você tenha 25% de clubes nordestinos no próximo campeonato nacional. Veja bem, se você puder contar no próximo campeonato nacional com Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória e Sport, muito legal. Os caras vão parar de ficar, não, tem que jogar lá em cima, é muito calor, é muito sol, vai parar esse papo. Então, vai ser bom. O Sport, eu acho que ainda falta um jogo, né? Eles venceram o jogo. Não, mas parece que ajustou. Agora está ajustado, né? Ninguém deve a ninguém. Ninguém deve a ninguém. E o próximo jogo do Sport, inclusive, é contra o Guarani de Campinas em casa. Aí morreu Neves. Mas assim, é justamente isso. Ele conseguiu perder do Operário, em casa, o Sport. Na rodada que ali faltava foi terrível, complementar. né? Foi terrível. Ele foi um susto horroroso. E colocando se o Sport vence o Operário, ele era líder hoje. Se o Ceará não perde aquele jogo pro Mirassol, o Ceará estava no G4 hoje. Não, se formos chorar os resultados que o time do Ceará deveria ter resultado, esse estúdio aí ia ficar com muita água, né? Ia ficar um problema hídrico dentro desse programa. Tem uma coisa que eu acho que é admirável, a torcida do Ceará. O Abel, no livro dele, ele considera a torcida do clube como uma coisa fundamental para o time ir bem. Entendeu? Então, você veja bem, quando o Ceará saiu daqui para jogar contra o Sport, parecia que o Ceará ia para o Japão jogar a final da Libertadores. E a torcida do Ceará está encarando, entendeu? Cada jogo desse, aqui dentro principalmente, sabe? Como sendo um jogo que temos que estar lá para o time ganhar, tá, não sei o quê. E o Romeu, rapaz, é apaixonado pelo Ceará e não aguenta ver o jogo aqui. Muita gente não aguenta. Muita gente. Então, aliás, por falar nisso, é um jogo que vocês não podem perder, quarta-feira, viu? Quarta-feira, às 8 horas. Botafogo de São Paulo e Ituano. Botafogo de São Paulo, você está de brincadeira, né? Mandar um abraço lá para o seu amigo. Daqui a pouco a gente chega lá. Bom, vamos dar uma paradinha, não é? E daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo do programa com a bola toda. Amor. Bom, mandar uma boa noite, um abraço para o meu amigo Nonato Castro, acompanhando o nosso programa. Grande Nonato, um abraço para o OMC. Ao Vicente Reginaldo Tenário, que é o diretor da nossa sucursal em Juazeiro. Pronto, o restabelecimento fez uma pequena cirurgia, daqui a pouco vai ficar legal.
Raimundo Cardoso, um abraço para você. Jucimar Leite, Juazeiro, Sinésio no Crato, o nosso amigo Paulo Wagner, o Paulo Júnior, a Paloma, do Baratão da Irrigação. Um abraço para todos vocês. Obrigado aí pela audiência. Diga aí, meu querido Serjão. Um abraço para meus companheiros de solidão e contemporização da vitória do Ceará, o Romeu Duarte e o Ataliba. Porra, 2 bons companheiros. Tudo gente buena, né? Cada Gente um. muito bom. O Romeuzinho E o Ataliba bacana. é Fortaleza. É, eu sei disso. Mas está solidário ao Ceará. É, tá certo. Tem que torcer por isso. E aí, meu irmão, um abração aí para o Valdemar Saraiva, que a essa altura está no Crato, né? Está no Crato, ele foi para as eleições. É de lá, gente muito boa. Um abraço, inclusive, vizinho, né? Praticamente vizinho do nosso Node, lá na sua loja. Mas diga aí, Node. Vamos lá, acompanhando o programa aqui, os cadeiras cativas de sempre, o Gilson e o Deni da Cacão Rações. Olha, Tom, fica aí. Lá no Babau, no bar do Babau, o José Nogueira, o seu Paulo de Tássio, o Preto, essa turma boa, o seu Renan também. Lá no Zé Matuto, o Renatinho e a Alana. Tem o Duval também, o Alex, o Arlindo, o Ney Moreira. Essa turma toda lá no bar do Zé Matuto. Lá no bar do Zé Matuto acompanhando nosso programa. O Tião, rapaz, o Tião dos Caju, o homem das Cajuínas, o Tião e a dona Mana Darlene. Mande mais. Melhor Pessoal lá. qualidade. Olha hein? aí, viu? Eu só não quero aquelas 6 de uma vez, porque senão eu vou beber o tempo inteiro e eu estou fazendo regime, entendeu? Olha, É bom, Mas né? a cajuna dele é o Tião, né? É o Tião. Tião, cajuína muito boa, mande mais, viu? Olha aí. Vamos lá. Incentivo, né? Turma boa lá da Fazenda Paraíso, lá em Ocara. E o meu amigo Daniel Silva, rapaz, da resenha, né? O homem da resenha, acompanhando também o nosso programa, ele, o irmão dele, o David Barbosa. O Cláudio, a Luciana e o Cauã lá no Maracanaú também acompanhando o programa. O Neto, o Euri Júnior e a Dona Nova também lá no Netos Espetaria. E o meu amigo Jair Júnior, rapaz, estive com ele ontem, Jair Júnior, lá na casa do Robson Martins. Jair, grande abraço para você, ele disse que ia acompanhar o programa, está aguardando um abraço. Sinta-se abraçado. Pois é, rapaz, um abraçar ao Celso Silva, rapaz. Grande companheiro. Grande Celção, né? É, Celção. Na Cidade 2000. Na Cidade 2000, gente boa. Um abração para você, Celção. E para todo o pessoal, bom e amigo da região caririense. Sim, rapaz. Encontrei-me ontem com Tangerina, rapaz. Grande Tanja. Como é gente que ele está boa, 80 anos. andando devagarzinho? Tá bem, tá devagarzinho, mas tá em forma. Achei que ele tá novo. Lateral esquerdo. Tá novo, não. Bati que só ele. Eu conheci o Tanja quando ele jogou em Juazeiro pelo Icasa. Já na final de carreira, foi campeão, octacampeão pelo Icasa. Eu me lembro que ele pegou, quando terminou o jogo, pegou a chuteira, sapecou para a torcida, Tanja, valente lateral esquerdo. Ele e o filho dele, Fabiano. O encontro ontem lá no Caravelle, onde eu me encontro com muita gente que acompanha esse programa. Viu, meu querido Tom? Pois não? Quem sempre fala no Tangerina, nesse daí, porque tem 2, né? Tem o outro mais novo. Quem sempre fala nesse Tangerina aí, o antigão, que você está se referindo aí, é o Babá. Babá, é. Babá tem sempre contato com ele. Esse Tangerina é o lateral Babá esquerdo do Costa. Ceará, Babá, década de Babá. 60. Um abraço. Teve o Tangerina do Fortaleza, foi o mais Isso. recente. Eu estou falando do Tangerina Eu sei, lateral antigão. esquerdo, o velho Tanja. Mas diga aí, Tom. Abraçasse pro interior, você gosta, né? Rapaz, manda abraço pra mamãe e papai, sempre Isso. acompanha, né? Tem que ter cadeiras cativas. O seu Zé Edmar, pai do obrigatório, Marlima, torcedor é. do Fortaleza lá em Pacaju, nos acompanhando. Não Manda um falar abraço. no nome dele. Rapaz, mandar um abraço pro Salzinho também, lá da Isso. Messejana, nosso parceiro, tá sempre acompanhando aqui. É, o Salzinho também. Amigo nosso e do Neudo aqui. Isso. É só lá do Guajiru, né? Só gosta, né? É só lá do Guajiru. Tá fazendo falta hoje, né? Sergião que sempre acompanha Bar a do gente, He-Man, né? Sergião. O bar do He-Man. Pessoal de tudo que é bala de Messejana, hoje o representante de vocês não veio, né? Mas nós mandamos a nossa saudação. Vamos para o segundo tempo do Só programa. pra encerrar, manda um abraço pro pastor Nazareno Esse também é. e pro Acrísio lá do Racha do Pastor toda Tá bom. segunda. Nazareno lá é Acrísio. Unipó. Edmar, rapaz, 591 jogos pelo Ceará. Grande Edmar. Entrevistei ele, né, lá Mão de aço. no podcast, tudo, e fiquei, puxava pelo baixinho, ele contando as peripécias dele com o Arthur, com
com Pedro Basílio. Ainda cai mudante, Mas ele jogou no Guarani, jogou com Careca no Guarani. Jogou sim. Foi titular Capitão. 1 ano e meio, 2 anos, capitão do Ele Guarani. jogou no belo time do Mineiro. Foi pro Criciúma e só voltou porque a mulher não se adaptou de jeito nenhum. Jogou Veio pelo da 13 da Paraíba. Ainda- Foi ídolo na Paraíba. Ainda cai mudante, viu? Lá no Babado vem quando ele tá lá. Queima o dentezinho, né? Mudante, ok. Grande Edmar. E Edmar teve um irmão que foi craque aqui, Edilson. Edilson foi craque no Ceará. Eu me lembro de uma enquete feita pelo jornal Correio do Ceará. Olha como faz tempo. E ele ganhou. Edilson, ponto esquerda do Ferroviário. Ele jogou Ceará também. Mas Edilson foi jogador de primeiro irmão do Pé de Bicho, né? O grande Edmar. Bom, vamos para o segundo tempo de partida, né? Sobre o riso. Ele é riso frouxo, nosso tom. Ô, interessante, isso é paradoxal, mas a gente está fazendo aqui alguns reparos a respeito do Fortaleza dos últimos jogos. Como? Se o time do Fortaleza é o terceiro colocado. Eu, particularmente, nunca pensei muito em título. Tem aquela história do matematicamente pode, mas a gente sabe o que representa um Botafogo como está, um Palmeiras como está. Aliás, daqui a pouco falar sobre o Palmeiras, esse menino Estevão, hein? Coisa impressionante esse menino. Pois bem, mas ali, terceiro, quarto lugares, disso ninguém pode abrir mão. E o time do Fortaleza tem que ter cuidado. Primeiro que é o Flamengo, que tem um jogo a menos e está em seu encalço. Depois vem o São Paulo, que tem surgido. Fortaleza não pode absolutamente, a essa altura dos acontecimentos, dar mole e ficar fora dos 4 melhores dessa competição. E pelo futebol do time, o futebol de último momento, o Fortaleza não vem sendo bom. Eu tenho acompanhado os últimos jogos da Série A, estou notando que tem muitos times se matando, comendo grama. Fortaleza precisa ter de volta aquele padrão, o ataque não funciona bem, né? A realidade é essa. O time perdeu assim um certo padrão, como é que é? E o futebol reativo, e quando tem que sair para o jogo, e o espírito geral do time. O que se passa, Sérgio, você acha que é paradoxal a gente estar falando disso com uma posição tão boa? Não, acho que sim, até porque a gente tinha conversado há 15 dias atrás, nessas mesmas segunda-feira que a gente se encontra, e aí você até sugeriu que o Fortaleza voltasse a uma escalação que tradicionalmente seria a escalação mais perto de um time titular que se imaginava. E se fez quase que isso no jogo contra o Atlético Mineiro. O jogo começou igual, tá aquela coisa toda e tudo. Marinho estragou tudo. Não, mas eu quero fazer uma reflexão sobre Marinho, porque eu li muita coisa, muitas pessoas falaram sobre ele. O Tom Barros fez uma crônica que eu concordava e tudo. Agora, tem também um outro lado. Qual o jogador do futebol brasileiro que é capaz de, a partir dele, daquele jeito, daquela maneira, decidir partidas? É Marinho. E ele é caçado todo o jogo impiedosamente. Quando não é caçado, ele destrói, como destruiu contra o Bahia, entendeu? Então ele toma a pancada o tempo inteiro. O Marinho, daquele jeito que ele tem ali, ele pega a bola, ninguém deixa ele levar para dentro. Mas não contribui para isso também, não, Sérgio? Ele contribui para isso. Há muita jogada que ele pode simplificar. Sim, eu sei que ele tem a capacidade de drible, mas ele parece que gosta do conflito. O que ele pode facilitar, ele espera o choque. Ele tem, no meu modo de ver, uma coisa meio delirante. Ele quer a ideia dele, ele joga. Por isso que o Pikachu, quando joga, você sente um Fortaleza mais coletivo. Entendeu? Mas quando ele joga, quando o Marinho joga, o Fortaleza, o ataque fica praticamente submetido às jogadas individuais dele. Então, é o corte de bola para dentro e a pancada que o cara dá, é falta, não é, tá não sei o quê. Quer dizer, mas o Marinho, ele sempre, depois que ele passou a jogar pelo lado direito com o pé esquerdo, ele é isso. Ele é isso. E ele é tido quase como uma arma do Fortaleza. Entendeu? A jogada dele por aquele lado, quando ele consegue fazer, aí você faz a observação de que ele gosta. Ele espera tirar dessa coisa aí um resultado. Só que não é fácil o cara ficar tomando pancada. Tem uma hora que você empurra o cara e faz uma agressão, como ele fez. Ele agrediu o jogador.
entendeu? Então aí sai e põe tudo a perder, porque não tem um equilíbrio técnico que compreenda o futebol do ponto de vista coletivo como um todo. Quer dizer, ele não teria necessariamente, como você coloca, que todas as bolas tentar esse tipo de jogada. Ele poderia daqui, ali, fazer 1, 2 por jogo e pronto. Só que para botar isso na cabeça do cara que joga diferente de todo mundo, é difícil. Não, ele não muda Quem mais, é que joga como o Marinho joga? Ele não muda mais, não. Assim, quer dizer, eu não falo da qualidade, eu falo assim, daquele jeito, jogar daquele jeito. O Marinho fez a vida jogando daquele jeito quando foi para aquele lado. E aí eu pergunto ao meu querido Nod, e o time do Fortaleza, o que é que se faz? A gente faz um balanço, já fizemos esse balanço aqui, né? Quando eu me refiro à partida do Cuiabá que ele ganhou, meu Deus, ganhou como? Jogou mal. As partidas contra o Corinthians, até que ele ganhou de 1-0, ele não foi bem, a verdade é essa. Contra o Internacional, contra a equipe do Atlético, ele poderia ter conseguido um melhor resultado. Enfim, vem de um resultado negativo. O que é que se faz? Você, meu querido Norte, que me disse, o time do Fortaleza ficando entre os 4 primeiros colocados, para mim é uma conquista. Aliás, eu concordo com isso também. É verdade. O título do Fortaleza é esse aí, é ficar entre os 4. Ficar entre os 4, porque, aliás, faz bastante tempo que ele está entre os 4, né? É. E por que é que o Fortaleza está lá e não vem se apresentando bem, não tem tido os resultados que a gente espera e ele continua lá? Por conta da gordura que ele fez. O Fortaleza chegou a ganhar 10 jogos seguidos, o que não é fácil na Série A. Não e o é. Fortaleza conseguiu ganhar 10 jogos seguidos, criou essa gordura. Agora o Fortaleza tem perdido realmente aquele elan, aquela coisa, aquela intensidade que era própria do Fortaleza. Porque o Fortaleza tem jogadores capazes de manter aquela intensidade e aquela qualidade, tanto que está na posição que está. Agora teve problemas, algum problema ou outro. E o jogo contra o Atlético, esse Atlético que veio praticamente reserva aí, o primeiro tempo eu gostei do primeiro tempo. Não foi tão mal assim. Eu até, rapaz, o Fortaleza está aos poucos, está retomando. Aí o que acabou com o Fortaleza no segundo tempo foram 2 lances. Primeiro o gol, com 3 minutos. Você está num jogo daquele, aí você toma um gol com 3 minutos no segundo tempo, e logo em seguida vem a expulsão do Marinho e pronto. Aí desorganizou tudo, o time perdeu realmente o rumo das coisas e quase que perdia o jogo, né? Quase que perdia o jogo, porque depois teve a expulsão do Tinga. Na hora eu achei que o árbitro tinha sido rigoroso, principalmente na situação do Marinho, porque foi do lado oposto onde eu estava, mas depois eu vendo pelo lance, realmente foi lance para expulsão, porque ele agrediu o rapaz. Ele agrediu o adversário. E ele não pode. O Serginho tem certa razão quando ele fala essa questão do Marinho ser daquele jeito. Mas ele não pode agir de forma infantil como ele agiu. Ele não pode, ele não sabe que é caçado. Ele não é fácil, eu sei que não é fácil não. Mas ele está ali, é para isso, para tentar a falta. Ele não conseguiu a falta, para que agredir o cara, não é? Esse objetivo dele é conseguir a falta, como o Serginho falou, e realmente, na maioria das vezes, quando ele não tem condições de bater no gol, ele cava a falta mesmo, ele conseguiu a falta para que aquilo? Para cima do cara, acabou prejudicando o time inteiro. Tanto que no dia seguinte ele já foi pedir desculpas, inclusive publicamente nas redes sociais, não só ele, como o Tinga. Agora tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras. Eu continuo acreditando, e não é da agora que eu estou dizendo, que eu ainda acho que quem vai ser o campeão é o Palmeiras. Eu acho o time mais equilibrado. E o Fortaleza tem problemas seríssimos. Daqui para pouco, como diria, né? E o Fortaleza tem problemas seríssimos nesse jogo. Do lado direito ele não tem o Marinho nem o Tinga. E do lado esquerdo ele nem tem o Breno Lopes, nem tem o Bruno Pacheco. Dos dois lados, desfalque dos dois lados, né? O Bruno que também andou perdendo a paciência. Foi. Porque o cara sassaricou na frente dele, sentou-lhe apoio, não pode ser assim. Vai ter que ser Pikachu, vai ter que ser Brites ou Mancuso, do lado direito. E do lado esquerdo não tem o que pensar. Felipe Jonathan e o Moisés. As opções Pois que ele tem. Felipe Jonathan, está bem entregue. E aí, meu querido Tom Alexandrino, é isso que eu estou falando, né? Parece uma contradição, né? Time tão bem, rapaz. Um orgulho, né, para o futebol cearense. Eu continuo dizendo, o pessoal não se tocou ainda, não. Não se tocou da posição do Fortaleza. Ela é invejável. Qualquer um gostaria de estar na dele, viu? Brincadeira não, hein? E aí? A premiação do Fortaleza ao final da competição é o G4. O título foi um sonho que surgiu porque ele se credenciou pela sequência de resultados positivos. Mas é muito difícil você competir num campeonato onde o poderio financeiro ele faz muita diferença. E principalmente pela questão da regularidade, né? Não é fácil você manter uma regularidade com tantos jogos, questão de distanciamento, outras competições, até em relação aos paulistas, nós temos Copa do Nordeste aqui, que isso ou não desgasta um pouquinho para o restante da temporada, mas isso são aspectos de competição. A campanha do Fortaleza ela é espetacular, ela é sensacional. Do mesmo jeito que a rotatividade que o Vojvoda promoveu na equipe fez com que ela chegasse a esse patamar, ela também atrapalha.
No jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, eu não entendi a não entrada do Pochettino. Em nenhum momento da partida. Sem jogar com meia mesmo, de fato, de ligação àquele cara que circula, por mais que o Martínez tenha feito um bom jogo, tenha circulado, mas quebra um pouco daquele padrão. E é tão difícil opinar sobre isso porque a gente não tem acesso aos dias do clube, que passou muito tempo treinando. Vai que o Martínez estava arrebentando nos treinos e o Pochettino estava abaixo, como está sendo nos jogos. Então, esse cenário de você não ter o contato sobre a forma diária que o time trabalha, a gente não sabe muito. Então, é complicado demais opinar. Concordo. Também não entendi o Pochettino fora do time do Fortaleza, não. Ele é essencial. Vai lá que ele tem um problema, caiu de produção fisicamente, mas ainda assim é o lugar dele. O lugar dele. Não ter entrado naquele jogo, se bem que foi uma confusão dos diabos no segundo tempo. Mas já no finalzinho do programa, temos o quê? 5 minutos ainda? Eu acho que sim. E aí, Serginho, com quem é que vai ficar essa taça? Eu vi Botafogo contra Criciúma. Meu amigo, que jogo duro. Esse Criciúma encrespou. E o Botafogo, não é que o Botafogo tenha jogado mal, não. Mas foi um jogo eletrizante. Assim como esse jogo do Palmeiras contra a equipe do Juventude, foi um jogo incrível de 5-3. E aí, Sérgio? O Botafogo, meu irmão escreveu para mim, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Aí eu o Carlito Rocha disse isso, né? Ceará, isso é desde 48, né? O Botafogo, ele é curioso, não tem, parece que tem umas coisas. Espero que essas coisas assim que acontecem com o Botafogo aconteçam também com o Ceará, que o Santos é meio freguês do Ceará, né? A gente sempre fica pensando. O futebol tem umas coisas muito engraçadas. Agora, incrível como o Botafogo, mesmo, entendeu, jogando ainda bem, ele não vem ganhando os jogos. Estava lá na frente disparado. Então, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Me parece que o meu querido Nod já escolheu, já falou que o time para ganhar o Palmeiras, Nod. Eu acredito que sim. Eu vejo o plantel do Palmeiras mais equilibrado. O Botafogo tem um grande plantel, tem jogadores de qualidade, inclusive as contratações que ele fez milionárias, o time cresceu muito, mas a questão do padrão técnico do Palmeiras eu acho melhor. Eu acho um time mais equilibrado. Esse jogo do Palmeiras contra o Juventude, esse Juventude também. Olha, jogou bem o Juventude. Olha, e é o próximo adversário do Fortaleza depois do Palmeiras, viu? Lá também. E é lá. São dois jogos. Isso aí. É complicado. O técnico do Botafogo, que é o português, é Jorge, Arthur Jorge, né? Arthur Jorge. Ele falava na coletiva depois desse jogo contra o Criciúma, ele questionou em alguns momentos uma coisa ou outra e falou sobre nós temos que jogar no nosso campo, nós estamos acostumados com o nosso campo, com a nossa... Ele, tirando um pouco da responsabilidade da questão... O Maracanã, cara. Se você for decidir alguma coisa... É besteira, Maracanã. Tem muita besteira dita. Ele, em determinado momento, ele deu a entender que foi prejudicado porque não jogou no campo dele. Essa é brincadeira, quer jogar né? no campo dele, Ninguém aguenta mais isso, né? Essas bobagens. Eu acho que o Palmeiras é um time mais equilibrado. Pode ser Botafogo também. Eu acredito que pode ser até o Flamengo. Agora o Flamengo também está um pouco mais distante. Está igual o Zebrão. Está um pouco mais... Não. Eu digo o Saraiva, um plantão pequeno na Rádio Araripe. Não, você já falou sobre isso. Eu estou falando em termos de qualidade técnica. Porque o Flamengo não tem. Tem. Qual é a diferença do Flamengo para o Palmeiras e para o Botafogo em termos de elenco? Não, são os três melhores, não é? Agora a questão do Flamengo é porque está um pouco atrás, mas tem um jogo a menos também. Para mim, o Palmeiras é o mais equilibrado, está mais cotado, na minha opinião, para o título. Rapaz, esse jogo contra o Juventude, que jogo, hein? Juventude jogou pra caramba. Esse Estevão fez um gol. Ele recebe uma bola de primeiro, um vôlei pelo alto. Ele tem a marcação do zagueiro, ele carrega o zagueiro com ele, ajeita a bola, ele não deixa ela cair e tira do goleiro. Dá pro Veiga, né? Um espanto, viu, Sérgio? Eu sei. Um espanto. Que negócio bonito, viu? Eu fico pensando que nunca conheci um jogador com o nome de Estevão. Não tem. Estevão é nome de bancário. É de outra coisa. Antigo É verdade. Da tradição. Vendedor de livro. E como joga a bola, rapaz. O Palmeiras é danado o trabalho de base do Palmeiras. E aí, Tom? Um fator positivo que pode credenciar o Palmeiras a ser favorito, né? É porque só tem um Brasileirão. E uma das maiores reclamações do Abel e de todos os treinadores do futebol brasileiro é a questão do calendário. O Botafogo ainda tem Libertadores pelo caminho para poder se dividir. E o Palmeiras só tem o Brasileirão. E com a forma encaixada que está, tempo para treinar, descansar, recuperar jogadores, pela qualidade que o time tem, se torna um forte candidato. Pois tá bom, obrigado aí ao Nod, ao Sérgio, ao Tom, a todo o pessoal da técnica que hoje ajudou a fazer o programa. Muita gente aí veio por sacrifício, né? Dia do servidor, mas aí todo mundo
se colocou à disposição do programa. Eu quero agradecer a todos da técnica que tiveram que remover hoje aqui até o estúdio todo para que o programa fosse possível. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira com o programa Com a Bola Toda. Vem aí o podcast. O Arenga? Cash, com o Bechara. É com o Becha? Bechara. Grande, bichoso. Gente muito boa. Bechara, muito gente abraço para vocês. Até segunda, gente boa.